Esse ano fará 16 anos que eu moro fora do Brasil. Nesse período, eu morei a maior parte do tempo na Nova Zelândia, mas eu também morei por mais de um ano na Dinamarca. E a pergunta mais frequente que eu recebo aqui no canal é: valeu a pena? No vídeo de hoje, a gente vai responder essa pergunta. Nos comentários que a gente recebe, tirando esses comentários desses seres, né, completamente desvirtuados pelo radicalismo nos quais eles estão inseridos, né, que eles acham que têm a voz e o direito à verdade, que têm a capacidade de me julgar com relação às minhas decisões ou a decisão de qualquer outra pessoa, tirando esses comentários que são enormes, há uma grande polarização, essa polarização mais saudável, não essa partidária, ridícula, ideológica, que vem consumindo todas as discussões razoáveis no Brasil e no mundo, mas no Brasil ainda de maneira mais séria. Há uma polarização. Quando eu falo de um vídeo dizendo das coisas difíceis de morar fora do Brasil, há uma enxurrada, uma maioria de comentários que dizem: viu, o Brasil é o melhor país do mundo, você não deveria ter saído. E quando eu falo de um vídeo dizendo que é muito difícil morar fora, das complicações, aí não, na verdade não. Quando eu digo que é muito legal morar fora, desculpa, que é muito legal morar fora, que morar fora me trouxe várias coisas, várias oportunidades, aí as pessoas falam: viu, vocês têm que sair do Brasil, o Brasil é um lixo, e etc. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, a experiência é minha. No vídeo de hoje, eu vou responder essa pergunta, mas eu vou responder essa pergunta de maneira diferente. Eu vou usar algumas perguntas que foram feitas aqui nesse canal no último mês, né? Esse canal tem um pouco mais de um mês de vida, respondendo, né, de maneira valeu a pena ou não valeu a pena, item por item. E eu vou responder tentando fazer pequenas correções nas coisas, nas decisões que eu tomei no passado. Falar: olha, se eu tivesse feito assim, seria mais fácil. Se eu tivesse feito mais rápido, eu teria evitado esse problema. Para tentar, além de passar a minha experiência pessoal, tentar dividir a minha experiência com vocês, para ver se vocês que estão imigrando, vocês que estão pensando em migrar, vocês que estão sofrendo fora do Brasil, ou vocês que voltaram para o Brasil, ou vocês que estão no Brasil pensando em migrar, vocês possam ter algum tipo de colaboração com esse vídeo. Antes de eu começar a falar sobre isso e responder as perguntas, alguns pedidos. 78% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos no canal. Você se inscrevendo no canal aqui embaixo, você ajuda na visibilidade do nosso trabalho, faz com que o trabalho cresça. E é importante para a gente crescer, por uma razão específica. Criar conteúdo é muito complicado. Criar conteúdo para esse tipo de assunto é mais complicado ainda porque exige estudos e etc. Então, conto com você se inscrevendo no canal, você deixando o like, esse vídeo passa a ser recomendado pelo YouTube com mais frequência, ajuda também na remuneração do canal. Agora, se você quiser ajudar de maneira mais direta, há duas formas. Você pode fazer um Pix aqui pra gente, no superpixfc@gmail.com, ajuda diretamente o canal, e no próximo vídeo eu agradeço você pessoalmente falando seu nome aqui no vídeo. Ou você pode se tornar membro aqui no nosso clube de membros. Se tornando membro aqui no clube de membros, tem uma coisa muito legal. Você entra no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Neste grupo, existem quase 20 pessoas, 19 pessoas que moram em países diferentes, em situações diferentes, trocando experiências sobre oportunidades, vistos, burocracia, dando dicas gerais de imigração. É muito legal, vale muito a pena e você ajuda o canal. Então, considere a possibilidade de ajudar o canal, ou fazendo um Pix, ou se tornando membro. Vou soltar a nossa vinheta de abertura e a gente começa esse bate-papo na sequência. E como eu falei, eu vou desenvolver essa conversa usando as perguntas que foram feitas nos comentários, tá? E eu dividi essas perguntas em bloco e eu vou tentando responder da melhor maneira possível. Sobre as decisões e expectativas. Se você pudesse voltar no tempo, sairia do Brasil novamente? Sim, absolutamente. Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque eu sempre quis morar fora do Brasil. Eu tinha uma sensação muito vívida na minha cabeça, depois de algumas viagens curtas que eu fiz pela América do Sul, que mesmo na América do Sul havia muito mais trocas culturais de diferentes países do que existe no Brasil. O Brasil, geograficamente, é muito isolado. Tem a floresta amazônica no norte, tem a Cordilheira dos Andes no oeste, e no sul tem a língua. Então, também tem a língua nos outros, né? Mas enfim, o Brasil completamente isolado do resto da América do Sul.
E isso me dava agonia. Eu me lembro assim, vividamente, quando uma aluna americana foi fazer intercâmbio lá na escola onde eu estudava. Cara, tinha sido a segunda gringa que eu tinha visto na minha escola, entendeu? E aqui levo a minha filha na creche, eu moro no subúrbio do subúrbio do subúrbio. Eu moro lá na Casa do Chapéu, que numa creche, metade das crianças são de outros países, não nasceram na Nova Zelândia. Então, isso é uma coisa que para mim é muito importante, era muito importante na época. Então, sim, eu precisava sair do Brasil, e independente de ter dado tudo errado depois, eu sairia do Brasil novamente, porque era uma coisa que eu precisava resolver na minha vida, sair do Brasil. Enfim, outra pergunta é: você se sente mais realizado fora do que se sentiria do Brasil? Essa resposta eu não sei responder. Não sei responder. Assim, porque eu não sei o que aconteceria comigo em termos de realização pessoal e profissional se eu tivesse ficado no Brasil. Eu tenho algumas ideias por alguns amigos meus que ficaram no Brasil, mas não dá para ter certeza. E aí, o outro bloco é sobre a qualidade de vida. Eu separei algumas perguntas sobre qualidade de vida que foram colocadas aqui nos comentários. Você tem mais segurança e tranquilidade onde você mora do que teria no Brasil? Cara, esse ponto para mim é um dos pontos fundamentais e que pesaria do lado do valeu a pena sair do Brasil. Não tem comparação. Já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre violência. Violência para mim é uma coisa intolerável e acho que o Brasil é um país extremamente violento. Eu acho o brasileiro violento. Essa história do brasileiro gentil e cortês é uma criação até antiga lá no Brasil, do modernismo brasileiro, pré-modernismo brasileiro. Isso não existe. O brasileiro é extremamente tolerante à violência, mesmo as pessoas que moram. Aí as pessoas responderam, né, não, mas eu moro numa cidade pequena, não tem violência. Mas mesmo as pessoas que moram numa cidade pequena são mais tolerantes à violência, estão mais expostas à violência e não se chocam mais. Em cidades pequenas do Brasil há muitos outros problemas que não são o problema da discussão de trânsito que há em São Paulo, Rio de Janeiro, mas há outros problemas que são mais sérios no interior do Brasil do que são na capital, então nas grandes capitais. Então, o brasileiro, para mim, tem uma questão com a violência que precisa ser resolvida urgentemente, e esse ponto, para mim, totalmente valeu a pena. Não sinto a menor saudade dessa parte do Brasil, e fico muito feliz de morar num país muito pouco violento. Sua saúde e bem-estar melhoraram ou pioraram desde que saiu do Brasil? Melhoraram muito, muito. E essa tem uma outra, eu vou perguntar junto com uma outra, que faz uma relação sobre sua vida profissional. Não, que é assim: existe um balanço melhor entre vida profissional e pessoal aí onde você mora? Que tem muito a ver com essa pergunta anterior do bem-estar. Tem. Aqui, esse balanço de vida pessoal e vida profissional é muito melhor. Muito melhor. Se aceita muito mais que as pessoas não devam trabalhar depois do horário das horas extras. Eu conto essa história aqui para os meus alunos, né, quando eu estou ensinando gerenciamento de projeto, grandes corporações internacionais, que eu estava trabalhando numa grande corporação internacional no Brasil, estava saindo do meu escritório às 8h30 da noite, eu tinha chegado antes das 7, porque era dia de rodízio, e quando eu estava saindo do escritório, meu chefe vira e fala alto, para que todos pudessem ouvir: você está saindo agora? Eu falei, tô. Tá desmotivado? Eu falei, não, tô morrendo de cansaço, eu preciso ir para casa descansar. E apesar do meu trabalho, né, eu sou acadêmico, sou professor, eu trabalho muito mais do que as 37 horas que eu sou pago, mas eu tenho 37 horas semanais, mas eu tenho flexibilidade. Então, por exemplo, eu posso trabalhar à noite, eu posso pesquisar no final de semana, enfim, eu tenho uma flexibilidade que eu não tinha no Brasil. E então não se compara. Por outro lado, tem uma pergunta de oportunidade. Se você teve mais oportunidades de crescimento profissional aí fora do Brasil do que teria no Brasil. E essa resposta possivelmente não. Não só por preconceito, que talvez haja um pouco, mas pela carreira que eu escolhi. Eu larguei uma carreira corporativa no Brasil. Eu era um profissional, não sei se não quero dizer que eu tenha sido um profissional bem sucedido, mas eu era um profissional que eu saí da empresa onde eu trabalhava em fevereiro,
no começo de março eu tinha 4 propostas de emprego. Então eu acho que eu era um profissional de características muito raras e únicas no mercado brasileiro, no mercado imobiliário brasileiro. Então, eu tive essa oportunidade, eu cresci muito, eu comecei como estagiário e menos de 8 anos depois eu estava à frente de uma empresa. Então, acho que lá no Brasil eu teria mais oportunidade, tá. Só que isso traz uma outra pergunta: financeiramente, foi melhor ter saído do Brasil? A resposta é não. Eu acho que eu estaria melhor, não tenho certeza, mas possivelmente eu estaria melhor no Brasil do que estou aqui, muito provavelmente, mas nunca, em nenhuma parte da minha vida, a parte financeira foi a mais importante. Mesmo quando, né, assim, obviamente, né, eu tive dos 17 anos até os 49, eu tive pelo menos 4 ou 5 épocas de muita dificuldade financeira, de ter que fazer uma refeição por dia. Quando eu voltei da Austrália e comecei a trabalhar no Brasil, eu trabalhava de estagiário numa empresa canadense que me pagava meio salário mínimo. Então, nessa época, a parte financeira eu tinha que cuidar um pouco mais, mas as decisões nunca foram tomadas pela parte financeira. Então, financeiramente, eu tenho quase certeza que eu estaria melhor no Brasil, mas não é tudo. A qualidade de vida, o bem-estar, tudo isso é mais importante para mim. E tem um outro ponto importante, financeiramente falando. Talvez no Brasil eu recebesse mais dinheiro, mas o custo fixo no Brasil é mais alto do que aqui. Fazendo uma relação da proporção do salário que você ganha no Brasil com as despesas que você tem no Brasil, o salário que eu ganho aqui, que é menor, possivelmente, e com o que eu gasto aqui, proporcionalmente. Porque, por exemplo, aqui a saúde é de graça, aqui a educação é de graça, aqui o IPTU é caro pra cacete, o IPVA quase não existe, seguro de carro é baratíssimo, entendeu? Então, o meu custo fixo é mais barato. Eu não tenho um monte de despesa que um brasileiro classe média teria. Então, acho que o salário seria maior. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, o custo fixo mais baixo, eu tenho quase certeza que no Brasil a minha situação financeira seria melhor. Seria melhor. Aí tem algumas perguntas mais interessantes. Sua vida profissional foi facilitada ou dificultada por ser estrangeiro? Dificultada. Ser estrangeiro profissionalmente não interessa, e eu trabalho numa universidade que é mais aberta. Mais da metade dos professores na faculdade não são neozelandeses, mas mesmo assim dificulta, tá? Você conquistou mais do que imaginava ao decidir sair do Brasil? Não, não. Eu tenho muito orgulho de ter conseguido constituir uma família, né, com uma pessoa estrangeira, consegui comprar uma casa, mas eu imaginava que depois de tanto tempo eu estaria numa situação melhor do que a que eu estou hoje. Eu tomei algumas decisões erradas também, nesse período, que não estão necessariamente relacionadas com estar fora do Brasil. E aqui tem umas perguntas que eu já respondi. Se você conseguiu constituir laços, consegui. Morando fora, você se sente pertencente ao país onde você vive ou ainda se sente um estrangeiro? Eu me sinto que pertenço ao país, mas eu me sinto estrangeiro também. Eu acho que eu nunca vou deixar de me sentir um estrangeiro. Como a sua relação com o Brasil mudou depois de tantos anos fora? Eu fiquei mais flexível em muitas coisas e muito mais crítico em outras. Então eu fiquei muito mais crítico, por exemplo, com a incapacidade de uma discussão não polarizada, por exemplo. Agora é impossível. Eu sou muito crítico a isso. Acho que o Brasil se perdeu nisso. Acho que o Brasil tem muita gente que está se deseducando. O que é esse processo de se deseducar? É estudar um ponto muito profundamente e achar que aquilo é suficiente para lhe prover conhecimento para falar de todas as áreas. Então o cara estuda um pouquinho ali na microeconomia, já acha que o cara é o bambambam das questões imigratórias, por exemplo. E aí é uma repetição de uma ladainha pouco estudada, pouca gente estuda e se aprofunda e polariza. Isso é uma coisa que eu fiquei completamente crítico ao Brasil. Isso não tem nem comparação aqui, né? Você pega o partido de direita aqui, seria um partido de sei lá, centro-esquerda no Brasil, porque é muito menos radical. E mesma coisa, você pega um partido aqui de esquerda, seria um centro aqui no Brasil, porque
é menos radical, entendeu? Menos extremado. Alguma vez você se arrependeu de ter saído do Brasil? Nunca. Não tive. Mesmo quando eu estava passando um perrengue danado na Dinamarca, um desses perrengues financeiros e emocionais, não queria voltar no Brasil. Pensei em voltar, se não houvesse uma outra situação e eu não queria ficar ilegal em nenhum país. Eu falei, talvez eu tenha que voltar para o Brasil, mas não foi preciso. O que te faria voltar para o Brasil? Não consigo pensar em nada. Eu não estou dizendo que não exista algo que me faça voltar para o Brasil, mas eu não consigo pensar em nada nesse momento. Você sente que fez o certo ao construir sua vida fora? Sim, eu acho que sim. Você recomendaria outras pessoas saírem do Brasil? A todo mundo. Não que todos saiam permanentemente, mas todos tenham experiência. Todos que podem, e todos aqueles que não podem, que trabalhem para poder. Façam um plano. E é uma coisa importante. Morar fora do Brasil não é uma coisa apenas de rico. É uma coisa de quem se esforça também, porque há mecanismos para que você saia do Brasil, desde que você se esforce, desde que você corra atrás de financiamentos. Existem suportes para isso. São difíceis, são raros, demoram anos, muitos anos às vezes, mas é possível. Eu recomendaria a todo mundo. No balanço geral, valeu a pena sair do Brasil? Quando eu imagino onde eu estou, que eu moro numa pequena ilha no Pacífico Sul, isolado do resto do mundo, as pessoas podem imaginar que eu estou isolado, né? Que é um país isolado. Mas é um país que tem muita gente de fora, é um país que tem um fluxo de gente chegando e saindo muito, muito maior do que o Brasil, proporcionalmente, obviamente. Então eu digo para todo mundo, 30% da população que mora na Nova Zelândia não nasceu na Nova Zelândia, é um número enorme, enorme. Há uma questão de trocas de cultura muito, mas muito maior do que aquela que eu tinha no Brasil, na minha vida pessoal. Na minha vida pessoal, indo para o trabalho, voltando para o trabalho, indo no meu apartamento e tendo uma vida social, eu não tinha convívio com nenhum estrangeiro. Nenhum. Aqui eu só tenho convívio com estrangeiro, né? Minha vizinha é da Inglaterra, meu vizinho daqui é francês e duas ou três casas para frente é moçambicano. Então, esse tipo de coisa não tem. Então, isso para mim é uma coisa que tem um peso muito grande nessa tomada de decisão, essa troca de cultura. Então, eu recomendaria para todo mundo sair do Brasil. Eu acho que é uma coisa que deveria acontecer. E se no balanço geral, para mim, essa é uma coisa que tem peso. Financeiramente, no Brasil seria melhor, mas a parte financeira não é a parte mais importante para mim. A parte mais importante para mim é a vida mesmo, né? Você conseguir desenvolver a sua vida de maneira mais saudável. Aqui eu sou mais saudável. Minha mãe dizia, ou diz ainda, que se eu tivesse ficado no Brasil, eu estaria morto, porque era uma vida muito estressante comparado com a vida que eu tenho hoje. Não que a minha vida seja fácil. Minha vida é muito difícil. Eu trabalho muito, mas há muito menos estresse. Muito menos estresse. Então, valeu a pena. Vale a pena para todo mundo? Não. Não vale a pena para todo mundo. O que faria essa decisão ou essa comparação ser mais favorável a morar fora do Brasil? Se eu tivesse gastado mais tempo fazendo um plano melhor. Eu devia ter feito um plano melhor. Eu gastei 1 ano, eu poderia ter gastado um pouco mais de tempo para sair do Brasil. Eu teria evitado alguns problemas. Uma outra coisa que é importante, eu não me protegi bem quando eu cheguei na Nova Zelândia. Eu não pesquisei muito, eu tinha que ter pesquisado mais. Já estando aqui, a questão de como morar, onde morar, ser um pouco mais flexível, abrir mão de algumas coisas que eu tinha no Brasil como prioridade. Então, eu fui morar numa residência estudantil e a primeira coisa que eu fiz foi alugar uma casa. Eu devia ter dividido uma casa com alguém, enfim. Eu cometi vários erros que eu vou tratar aqui nesse canal aos poucos, tá? Mas um pouco de ansiedade da minha parte e um pouco de, eu não diria falta de confiança, não. É uma questão de ansiedade. Eu queria resolver rápido para não ter o problema no futuro. Isso me custou bastante dinheiro, bastante tempo e um pouco de saúde. Eu fiquei estressado, teve alguns momentos estressantes. Mas valeu a pena, acho que todo mundo deveria correr atrás disso. É uma coisa muito importante. O acesso à informação é fundamental.
Se você mora... Aí é um parênteses específico, né? Morar num país de língua inglesa e se tornar totalmente fluente na língua inglesa ajuda demais pela quantidade de informação que você tem acesso. Então você começa a... Agora tem outros instrumentos que te ajudam na parte da leitura, mas mesmo assim você consegue ter acesso fundamental a um nível de informações que eu nunca imaginei que teria no Brasil. Em quantidade, em veículos, enfim. Mudou minha vida. Então valeu a pena. Para mim valeu a pena. Tem arrependimento? Não tenho arrependimento de ter sido do Brasil. Recomendo para todo mundo? Recomendo. Acha que vai valer a pena para todo mundo? Dificilmente. Talvez nem para a maioria. Mas a experiência é muito boa. Abre a cabeça de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Foi mais um desabafo aqui, respondendo as perguntas. Teve alguns desabafos aqui, porque eu tô puto com essa galera que chega aqui nos comentários e chutam o balde, aí me xingam, me dizem, pô, você é um sei lá, você tem que entender. Não tem que entender nada. Procura a tua turma. Se o cara odeia muito o vídeo aqui, nem comenta, cara, dá um dislike e some, né? Não vem encher meu saco tentando me doutrinar aí na sua qualquer lado extremo que você esteja vivendo, parceiro. É engraçado, né? Parênteses aqui, só pra gente dar uma risada. Você coloca lá o vídeo da Coreia do Norte, lê os comentários, é a melhor coisa do mundo, né? Porque você tem lá o comunista, né, que fala, não, você não entendeu, você está mentindo, isso não acontece na Coreia do Norte. Eu falo, meu irmão, eu tava lá. Eu vi o cara me falando isso, pô, lá. Aí tem lá o maníaco de direita, no extrema direita, né? Que o cara fala assim, não, porque como você visita a Coreia do Norte, foi iludido pelo... Eu falei, meu irmão, como é que você sabe que eu fui iludido? Você já foi na Coreia do Norte? Não, mas todo mundo sabe. Então tem os malucos de todo lado tentando me doutrinar e dando porrada pra tudo quanto é lado. Essa parte desse canal é um saco. Agora, os comentários que estão no meio disso tudo, que não são nem de um extremo de um lado, nem do extremo de outro, são muito legais e eu me sinto útil em responder as suas perguntas. Então, continue deixando comentário aqui. Antes de você sair desse vídeo, você deixa o like, você se inscreve no canal. Você pensa se vale a pena ajudar o canal fazendo um pix aqui pra gente ou se tornando membro. Isso vai ajudar você a entrar no grupo do WhatsApp, conversar com gente do mundo inteiro, brasileiros que moram, sei lá, desde a Sérvia até Sérvia no Brasil, desde a Sérvia até em British Columbia, no Canadá, as pessoas que, enfim, tem gente do mundo inteiro, tenho certeza que você vai aproveitar de alguma maneira. Até a próxima. Fui.